Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Muito bom num período do dia, da noite, da madrugada, nós podemos estar juntos. Agradeço o carinho, os comentários sobre o livro e vamos em frente. Mas antes de ir em frente, agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, Francisco de Assis, aos mentores do canal Onda Espírita, ao mentor deste trabalho, essa possibilidade de aprendizados, de conhecimentos e bem juntos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, ok? Então vamos lá? Parte 2, capítulo 11, né? Técnicas de libertação. Nós, no capítulo anterior, nós ficamos sabendo como funciona, como a organização. E hoje é como funciona a desobsessão na prática. Mas não esquecermos que o nosso querido Filomeno, ele vai passar para nós a visão espiritual. Então vamos juntos nessa viagem? Então vamos lá. Vou falar o último parágrafo, porque é onde ele termina, o último parágrafo do vídeo anterior, né? E hoje nós estamos na segunda parte. Ele diz assim: depois do ritual referido anteriormente, o médium passou ao transe e a amiga Prestimosa, que é a mentora, assumindo as características de ex-escrava, saudou os membros do grupo e abriu a reunião. Então vamos na reunião? Ao ritmo das palmas e atabaques, segundo nosso querido Filomeno, entre odores e velas acesas, incensos e flores diversas, formou-se um círculo em frente ao altar, iniciando-se o programa de atendimento mediúnico. Seguindo a cerimônia externa, os médios trajavam-se com roupas brancas e notavam-se os colares que representavam, pelo formato e cores, os espíritos protetores como os quais operavam. Eu acho que deu uma paradinha aí o meu vídeo. Para nós não perdermos, eu vou continuar o segundo parágrafo. Seguindo a cerimônia externa, os médios trajavam-se com roupas brancas e notava-se os colares que representavam, pelo formato e cores, os espíritos protetores, os quais operavam conforme as tradições místicas do sincretismo religioso que nós já explicamos em vídeos anteriores. Acompanhem as primeiras incorporações, estimuladas pela mentora, nas quais os benfeitores de cada aparelho saudavam a casa e os participantes preparando seus instrumentos para os socorros aos obsessores, especialmente aqueles que se vinculavam aos cultos mais primitivos do candomblé, da quimbanda e seus derivados. Alguns desses seres espirituais deformados mantinham truculências e, presunçosos, arrangavam ameaças ali, retidos pelos prestimosos auxiliares da tarefa que se utilizavam de uma rede fluídica impedindo-lhes a evasão. Olha o trabalho, gente. Usando expressões vis, afirmavam que ali se viam constrangidos, pois que o não desejavam, gritando por direitos que não facultavam aqueles a quem submetiam pela violência mais rude. Então eles eram os obsessores, então não dava direito a ninguém, mas queria os direitos deles, né, gente? Vamos combinar. Os mais perversos, continua nosso querido Filomeno, que exibiam carantonhas apavorantes, pressões, né, apavorantes, atiravam dardos que se diluíam no ar e arremetiam contra a barreira impeditiva, intentando rompê-la sem que o lograssem. Era um campo de batalha, segundo o nosso querido Filomeno. Gente do céu! Era um campo de batalha, onde as forças mentais se enfrentavam. Forças mentais, como eu sempre falei, né? Que o nosso pensamento é matéria em movimento. Forças mentais se movimentavam. Podíamos perceber alguns Exus, conforme esclarecera Felinto, que iriam experimentar choques anímicos,
liberando-se das pesadas ideoplastias que os transformaram exteriormente em razão do cultivo malsã das ideias, extravagantes e hediondas. Já também no capítulo anterior falamos sobre a ideoplastia. A diretora espiritual, que se encontrava no centro do círculo, desculpa, gente, engasgou, enrolou aqui, vamos começar de novo? Vamos combinar que assim não dá, né? A diretora espiritual, que se encontrava no centro do círculo em movimento, chamou uma das médiuns e, segurando-lhe a cabeça, soprou-lhe os ouvidos. Tratava-se de uma jovem de aparência frágil e pálida, porém dotada de grande sensibilidade. Ao receber, o jato de ar aturdiu-se e teve ligeira convulsão. Sendo atendida carinhosamente, percebi então que da rede saiu um espírito, aonde eles estavam ali aguardando. Exu, como se houvesse conseguido romper a defesa, e sem delonga incorporou-a em forma brusca, contorcendo-se com o olhar esgazeado, perturbado, aterrorizante, né? E de forma brusca, contorcendo-se com o olhar esgazeado. Ele usou essa palavra que eu acabei de dizer e explicar o que é. Como se caísse numa armadilha. A união fluídica era de tal forma, segundo ele, que parecia ter havido uma quase fusão ser-se a ser que se harmonizavam entre o espírito, o perispírito e a médium. O perispírito do espírito, o perispírito da médium e a médium. O rosto pálido da médium adquiriu um tom vermelho escuro, consequência da aceleração sanguínea. E uma transfiguração modelou-se quase assim simultânea, quase assim rapidamente, de uma maneira muito rápida e simultânea, do comunicante. Quando pôde, com a voz rouquenha, semi-audível, passou a um vocabulário para mim compreensível, na verbalização de que se utilizava, evocando a língua-mãe e nela se expressando. Captávamos a ideia, a forma pensamento, carregada de horror, da qual expelia ódio selvagem em tal dose que me surpreendi. Eles não entendiam a língua, mas captavam, através das energias do que ali estava, o que ele estava expressando, né? A irmã merenciana, que prosseguia contendo a médium em transe, dialogou no mesmo dialeto, com inusitado vigor, e girando-a repetidamente, como se desenovelasse de ataduras fortes que a cobriam, parou-a de chofre. Parou repentinamente e aplicou-lhe movimentos longitudinais, impondo a sua vontade firme. Os ritmos aumentavam, e com a cantoria fizeram-se ensurdecedores. Nesse clima, ordenou no mesmo palavreado que nós compreendíamos em razão de forma mental plasmadora. Volte ao normal. Você é espírito criado por Deus. É vivente com um destino para o bem. Desnude-se e saia dessa situação. José Manuel foi o seu nome no eito do Senhor Branco. Hoje Manuel é você. Ouça, acordei. Ou seja, acorde. Trouxeram-lhe um incensador que foi movimentado em torno do espírito, que aspirava o fumo aromatizado e mais se agitava. Agora volte, ordenou-lhe com determinação. Acorde. José Manuel. Vimos que a face espiritual passou a sofrer uma metamorfose, e qual se fora anteriormente plasmada em cera. Olha que interessante, vimos, olha só, eu achei interessante essa colocação. Vimos que a face espiritual passou a sofrer uma metamorfose, e qual se fora anteriormente plasmada em cera, ou seja, como ele era antigamente, antes de se transformar. Ora, aquecida, começou a desfazer-se ao mesmo tempo em que a alegoria que o vestia, gerada pelas imposições ideoplásticas, passou a experimentar a mesma transformação, permitindo que surgisse um homem de 30 anos, olha que interessante, gente, de 30 anos, cansado,
prematuramente, com marcas de chicote no rosto e nas costas, recordando os suplícios a que fora repetidamente submetido. Despertando e desembaraçando-se da constrição que prosseguia, padecendo pelo ódio que o minava, pôs-se a chorar em ímpar desesperação e agonia. E todos nos confrangendo, e a todos nos confrangendo, ou seja, as pessoas começaram a ter, que estavam ali, compaixão, né? Empatia por aquele momento, por aquele estado em que ele estava se apresentando. A benfeitora abraçou-o, depois segurou-o pelas mãos e disse-lhe: lembre-se de Jesus. Olha, gente, crucificado sem culpa. Ele voltou e jamais acusou, sequer perguntou qualquer coisa ao negador ou referiu-se ao amigo traidor. Pense em Jesus, perdoe. Você será feliz e tudo ficará esquecido. Cante agora, cante a sua vitória, dizia ela. O espírito, segundo Manuel, não entendia a ocorrência em toda a sua extensão, mas sentia-se aliviado, qual se estivesse privado do oxigênio por algum tempo, e ao voltar a experimentá-lo, fruísse a dor e êxtase. Fruísse significa ele estava experimentando aquilo que ele experimentava antes, estava experimentando naquele momento, não a dor e nem o êxtase, porque a dor, o ódio, o êxtase é como se ele estivesse respirando novamente, né? Como se ele estivesse vivenciando novamente a sua vida, apesar de todo o sofrimento. Simultaneamente, desmaiou, provocando na médium um vagado simultâneo, ou seja, ele desmaiou e ela também perdeu os sentidos. Sem qualquer perturbação, olha, gente, o que essa mentora tem de conhecimento. A mentora deslindou-o da sensitiva, ou seja, vamos dizer assim, afastou ele dela muito sutilmente, para não ser nada brusco, né? E despertou-a com ligeiros tapinhas no rosto. Prontamente a moça acordou e foi devolvida ao círculo. Felinto, que nos percebia perplexidade sem que indagássemos, ele elucidou. Imagine o nosso querido Filomeno. Um tanto primitivo, sim, disse Felinto, porém eficiente. Talvez grotesco, no entanto, portador de excelentes resultados. O tratamento para a exuantropia foi demorado, por causa da imposição da eu vou falar primeiro as palavras difíceis, depois eu explico. Da monoideia deformante e instilação exterior do ódio. Ou seja, monoideia na área da psicologia significa que tudo que você faz gira em torno daquela ideia que vai se tornar um sentimento, que no caso dele, o sentimento de ódio que ele exalava. É isso que ele quer dizer, que ele expressava em todos os sentidos, energeticamente, pela palavra, pelos seus gestos, em todos os sentidos. Então, tudo que ele vivenciou, tudo que ele estava passando ali, era tudo em torno do ódio. Além do que ele jazia em germe no ser atordoado. O que? Aquilo ele já dentro dele, já estava ali. Como fala, no germe, estava no seu interior, né, a situação. Logo deixara o corpo pela morte infamante, na punição que lhe aplicaram por coisa de pequena monta, de pequeno valor. Então, ele já sofreu na morte o ódio. Ele enraizou nele no plano espiritual. Porque por uma coisa fútil,
ele foi levado à morte em sacrifícios, como eram se feito aos nossos irmãos africanos, não é? Então, é isso que ele coloca. A desimantação feria a desimantação teria que receber uma técnica de choque, segundo o Sr. Felinto, através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente, de dentro para fora, pelo despertar da consciência e de fora para dentro, desregulando a construção física da aparência que lhe foi colocada por modelagem do psiquismo do agente pelo paciente aceito. Agora ele dormirá para o necessário reequilíbrio do perispírito, sendo recambiado. Eu procurei essa palavra, recambiado, significa ele vai ter, nesse sentido, ele vai ser recambiado, ele vai retornar. Não é? Ele vai retornar pelo automatismo, ou seja, pelo automatismo das leis, a reencarnação que o reajustará plenamente, ou seja, ele vai retornar, porque o automatismo é a lei, não tem como, a lei da reencarnação faz parte. Então ele vai se recuperar e ele vai retornar para esse ajuste, tanto pelo sofrimento que ele vivenciou com ele, que ele sofreu, como o que ele estava fazendo como espírito em relação, como se fala, em consequência do ódio que ele levou após o túmulo. Não lhe parece um tanto violento? Disse o nosso querido Filomeno. Indaguei sem objetivo de censura. Ele foi direto e reto. Digamos, respondeu tranquilo nosso querido Felinto, que é enérgico e inusitado para o amigo. Para o amigo Miranda é inusitado. Enquanto para nós, pela familiaridade com estes fenômenos, já nos são comuns as ocorrências desta natureza, sempre sensibilizando-nos ante a sabedoria divina que, no universo de socorro, faculta meios próprios para atendimento a todas as necessidades, cada um de acordo com a especificidade em que aquelas se nos apresentam. Então, de acordo com eles já estavam acostumados, foram ali que eles tiveram um grande aprendizado. Então, para alguns, como para Filomeno, que vinha de um outro segmento, mas dentro do espiritismo, nossa, ele foi impactante, mas para eles, de acordo com aquilo que estava acontecendo, a postura da querida emerenciana, a postura de todos os colaboradores em espírito ali, era necessária. E mais enfatizando a excelência da terapêutica liberativa, arrematou o nosso querido. Ouvi oportunamente nossa emerenciana dizer que Deus permite a existência dos redutos e antros do mal construídos pelos espíritos inferiores, porque estes mesmos ainda necessitavam desses aguilhões para o despertar. Interessante, né, gente? O amor gera o amor, e a agressão produz respostas equivalentes. Há aquelas nobres entidades que se encarregam de métodos superiores e sutis em nome do amor. Há também aqueles mais rigorosos, igualmente inspirados pelo amor, para colimar os fins da felicidade. A joia esplende na montra luxuosa, ou seja, a joia esplende, ela está ali, ela se manifesta na moura, no lugar, né? Ou seja aqui no pescoço, ou seja no mostruário, né? De maneira luxuosa. Em estojo de veludo também, porque alguém a desentranhou do barro sujo e do revestimento grosseiro que lhe impedia o brilho. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais. Gente, eu vou dar uma repetida que minha câmera deu uma parada. Então, ele está comparando que a joia, ela brilha na montra
luxuosa, ou seja no pescoço, ou seja no mostruário, né? Ou no estojo, né? De veludo aqui que ele está colocando, né? Por quê? Porque alguém a desentranhou do barro sujo e do revestimento grosseiro. E que lhe impedia o quê? O brilho. Olha só. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais, facultando-lhe a explosão da beleza. Então, ela estava no barro sujo, ela estava ali no meio daquela pedra grosseira. Então, foi preferido dar umas batidinhas para o quê? Moldar aquele brilhante bruto, para ficar bonito, né? E vistoso. É interessante essa colocação dele. Foi a golpes fortes que lhe prepararam o campo para os detalhes finais, facultando-lhe a explosão de beleza. Façamos o melhor ao nosso alcance, onde fomos colocados pela vida, e aí teremos realizado o dever, respondendo presente quando formos chamados à luta. Tudo muito claro, certo e lógico. Assim determina nosso querido Filomeno. Os labores prosseguiam no mesmo ritmo, com segurança e prudência por parte da mentora, vigilante e operosa. Agora estava no centro da roda um homem robusto que passava por tratamento, algo semelhante ao anterior. No momento da incorporação, vimos ser trazido da área onde se encontravam os espíritos perversos uma entidade relutante e blasfema, que foi aproximada do sensitivo, produzindo-se o fenômeno com rapidez. Ela estava assim, ela foi trazida rapidamente próxima ao médium, aonde aconteceu a incorporação, e ele estava se torcendo todo, se movimentando de uma maneira estranha, segundo o nosso querido Filomeno. O obsessor afirmava não abandonar o propósito a que se aferrava. A que se aferrava, é isso mesmo. Espumejante e de olhos que saltavam das órbitas as narinas dilatadas, deformou a postura do homem que o hospedava mediunicamente, erguendo os braços e desferindo-se golpes no ar. Então ele assumiu ali, então mais uma vez teve uma certa mudança no aspecto mediúnico, né? Onde ele estava ali totalmente fora, digamos assim, de si, totalmente perturbado. Quando a diretora espiritual informou que ele iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava e cujo corpo não poderia manipular, o espírito que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese viscosa, abundante e fluidos escuros, olha que interessante, em quantidade, começou a sentir-se debilitado. Então o que acontece? Enquanto ele estava ali, o próprio médium, com a sua energia, com o seu suor, ele começava a retirar, como se estivesse limpando o espírito que ali estava se manifestando através dele, com suor, estava retirando. Fazendo essa retirada, o que acontece? O espírito, ele não é que assim, eu não vou dizer a palavra, ele vai se acalmar, mas ele vai vai limpando ele, vamos dizer assim, né? Vai retirando aquelas coisas que são como se fossem viscosas, que estão envolvendo todo o seu sentimento negativo. Aí ele continua: neste momento, a ação do perispírito do encarnado sobre ele fez-se mais forte e começou a encharcá-los, olha, do fluido animal, que lhe constitui o envoltório e é retirado do fluido universal de cada globo. Nós já conversamos sobre isso, né, gente? Encarregado de manter o equilíbrio dos órgãos, das células e das moléculas do organismo material, essa energia de constituição mais densa produzia no comunicante sensações que o angustiavam, como se lhe gerasse asfixia contínua. Gente, quando você está penetrado, deixa eu me achar, quando você está
penetrado naquela energia negativa, o que acontece? Aquilo começa a incomodar. É a mesma coisa de você estar totalmente no escuro, quando vem a claridade, os olhos não conseguem enxergar direito, viu? É isso que ele estava colocando. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral incidiam sobre ele de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal que se afervorava. Então ali eles estavam de uma certa forma impedindo e ao mesmo tempo limpando ele, para que ele quisesse fazer o que ele estava com aquela intenção quando se aproximou do médium. Passando a experimentar grande mal-estar, o comunicante pediu socorro e ajuda, de modo que lhe diminuíssem a aflição e o constrangimento a que se encontrava submetido. Deu uma acalmada. A irmã Merenciana falou-lhe, então, com gravidade. Porque reclama, se é que fazes o teu próximo? Porque reclama, se é o que fazes ao teu próximo? Sabes que o mal atrai o mal e, no entanto, prossegues exercendo-o. Não ignoras que és frágil, todavia impões a tua mentirosa força. Se não tens exercido misericórdia, por que a pedes? Firme, hein? Até quando ficares na ação do mal, este será a tua sombra e, periodicamente, serás alcançado pelo seu efeito danoso. Agora é o teu momento de decisão, liberdade ou cárcere. Que preferes? Objetiva. Notamos a repentina mudança de tom emocional no espírito sofredor, que passou a suplicar. Anjo da justiça, dai-me outra oportunidade. Não sei exatamente o que faço. Ajude-me para a liberdade e eu ajudarei também. Não represento a justiça, diz ela, que está presente na tua consciência. Sou apenas tua irmã que te busca para a felicidade. Confia, faze a tua vítima, conforme agora o Senhor te faz. Segue em paz e medita. Chorando de sadia emoção, derivada do despertar da consciência, o espírito foi retirado e conduzido a uma sala contínua ao lado. Prestamente Felinto me acudiu, esclarecendo. Todo mundo observa que o nosso querido Filomeno está ali, firme, né? Para entender mais. Felinto fala, ele irá ouvir uma ligeira palestra de orientação que lhe consolidará os propósitos nascentes, permitindo-lhe fixá-los no imo do ser, a fim de levá-los a bom termo. Que bom, né? E também a levá-lo a bom termo. Ao terminar os serviços, será conduzido ao tratamento das chagas morais, refletidas no corpo perispiritual, em lugar apropriado em nossa esfera. A sua resolução positiva é débil e deve ser ajudada, a fim de que se não retroceda. Ele corre o perigo de voltar atrás. Tínhamos os olhos umedecidos pela emoção. Eram experiências novas e abençoadas, demonstrando a presença do Pai em todo lugar, impulsionando o homem para sua destinação gloriosa e amparando a vida nas suas variadas expressões. Havia muito que aprender, segundo Filomeno, observando e meditando. Dr. Bezerra acompanhava em silêncio e recolhimento as técnicas de socorro que ali se realizavam. E com isso, nós terminamos esse capítulo. E no capítulo 12, nós vamos ter novas emoções, confronto de forças. Aguardo vocês. Por ora, um beijo no coração e que a luz e a paz de Jesus esteja com todos. Até a próxima.